Muito boa noite, está no ar o Rede TV News. Olá, boa noite. A partir de hoje, o Brasil terá mais uma vacina disponível para a campanha nacional de imunização contra a Covid-19. O primeiro lote da vacina da Pfizer vai desembarcar no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Quem está lá e tem as informações ao vivo é o repórter Guilherme Lopes. Guilherme, muito boa noite para você. Essas vacinas já chegaram, estão para chegar? Como é que está esse cronograma? Olá, Mauro, boa noite a você, boa noite a todos ligados com a gente. O avião chegou há poucos instantes aqui no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Inclusive, nesse momento, a gente está de olho aqui, ele está taxiando na pista. Esse cargueiro saiu da Bélgica, na Europa, fez uma escala em Miami, nos Estados Unidos, e depois seguiu para o Brasil. O carregamento contém 1 milhão de doses da vacina da Pfizer que começam a ser distribuídas a partir de amanhã nas 27 capitais brasileiras. Havia uma grande dúvida quanto à armazenagem dessas vacinas, porque a farmacêutica recomenda que elas sejam guardadas em baixas temperaturas, em ultracongeladores. Tanto que elas foram transportadas a menos 70 graus. Só que aqui no Brasil a Anvisa deu um aval para que elas possam ser armazenadas entre menos 15 e menos 25 graus por até 14 dias. E quando forem para os postos de saúde, elas podem ficar guardadas por até 5 dias em geladeiras convencionais entre 2 e 8 graus positivos. A vacina da Pfizer foi a primeira a receber o registro definitivo da Anvisa aqui no Brasil em fevereiro. Ela tem uma eficácia de 95% se respeitadas as duas doses, que devem ser aplicadas num intervalo de 21 dias. Aqui no aeroporto estão o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também o presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo. Eles vão participar dessa cerimônia simbólica para receber as vacinas, que depois serão encaminhadas para o centro de distribuição do Ministério da Saúde, que fica em Guarulhos. Mais cedo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve nesse centro de distribuição em Guarulhos com outros ministros de Estado. Eles visitaram as instalações porque é lá que ficam os insumos e as vacinas adquiridas pela pasta. A vacina chega num momento crucial para o Brasil, que precisa avançar na vacinação, porque nesta quinta-feira o país registrou a triste marca de 400 mil mortes provocadas pela Covid-19. O mês de abril foi o mais letal, com cerca de 2 mil mortes por dia. De março do ano passado até abril deste ano, 1 a cada 5 mortes foi provocada pela Covid-19. A gente continua aqui no aeroporto acompanhando a chegada dessas vacinas. De Campinas, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigada, Guilherme. Gente, a forma mais grave da Covid-19 não escolhe mais a faixa etária, né? Se antes esses quadros se concentravam entre os idosos, agora as vítimas são os jovens. Pois é, e além das novas variantes mais agressivas, os especialistas dizem que essa mudança de perfil dos infectados está associada a um comportamento de risco. Pela primeira vez desde o início da pandemia, pessoas com menos de 40 anos são maioria nas unidades de terapia intensiva no Brasil. Em março, essa taxa bateu recorde, com 52% dos leitos ocupados por jovens, de acordo com dados da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Mas não é só isso. Além do aumento na taxa de jovens que ocupam leitos de UTI, com Covid-19, subiu também o número de pacientes graves, com necessidade de ventilação mecânica que não possuem comorbidades. Em março, 58% dos pacientes internados precisaram de respiradores, um salto de quase 40% em relação ao final do ano passado. Apesar dos esforços do governo e das medidas adotadas para conter o avanço da contaminação, os jovens parecem subestimar a doença e, mesmo com medo, levam a vida normalmente. Eu tenho medo de pegar, sim. Tenho medo de pegar de novo uma variante ou esse vírus normal que a gente já conhece. Mas eu tenho mais medo de ficar sozinho em casa e ficar sozinho para sempre, sem falar com ninguém. É uma solidão que me incomoda muito e que eu não consigo lidar. Esta estudante conta que mesmo com a recomendação do isolamento, não ficou dentro de casa.
e, apesar de seguir todos os protocolos de segurança, acabou levando o vírus para casa. Na minha casa, todo mundo pegou Covid também, meus pais, meus irmãos, meus pais, inclusive, do grupo de risco, também tiveram sintomas leves, né, ainda bem. Mas todo mundo acabou pegando. E eu não sei dizer se foi no trabalho, se foi no transporte público, se foi em alguma ida ao mercado, mas saindo assim para a festa, para se aglomerar, eu não estava. Comparando com o período entre dezembro e fevereiro, as internações em UTIs entre menores de 40 anos saltaram 16,5% em março. Mesmo período em que as internações de pessoas acima dos 80 anos despencaram 42%. Para este infectologista, essa inversão no perfil dos infectados se deve a 2 fatores: variantes mais contagiosas e o avanço da vacinação. Quanto mais o vírus se multiplica, mais facilidade ele tem de ter variantes. E essas variantes estão no mundo todo. Sim, temos que continuar mantendo as medidas recomendadas pela OMS de distanciamento físico, o uso da máscara, a higienização das mãos. Isso é muito importante enquanto a gente não tiver um grande número da população vacinada. O estado de São Paulo avançou em mais uma etapa no plano de imunização contra a Covid-19. Agora chegou a vez de quem tem 63 anos. Vacinado, o Pedro ficou mais tranquilo para continuar o trabalho no transporte escolar. Uma liberdade um pouco maior para poder trabalhar. Um alívio para quem tomou a vacina e também para toda a família. Estou vacinado, tomei minha vacina, está aqui meu cartãozinho para quem quiser ver. Agora é só aguardar a segunda dose, mas a gente não pode esquecer que tem que continuar se cuidando muito. A expectativa é vacinar 420 mil pessoas desta faixa etária. Na capital paulista, a imunização foi retomada nos postos drive-thrus. São cerca de 116 mil pessoas que vão ser vacinadas com o lote da vacina AstraZeneca. Nós estamos em funcionamento 468 unidades básicas de saúde, as redes de farmácias conveniadas, os 19 drive-thrus, hoje e amanhã. No sábado, os drive-thrus não funcionam. Apenas as nossas AMAs integradas, que são 80 em toda a cidade. Hoje o secretário municipal da Saúde também participou da inauguração da 6ª mini-usina de oxigênio. A entrega do equipamento em São Miguel Paulista, zona leste da capital, deveria ter sido feita no 15 de abril, mas atrasou. A prefeitura tinha prometido 19 mini-usinas até o final do mês, mas só entregou 6. Com custo de R$ 9 milhões, os 19 equipamentos devem produzir o equivalente a 900 cilindros de oxigênio por dia para atender a demanda de 807 leitos de Covid. Com as mini-usinas, São Paulo busca dar autonomia aos hospitais para garantir o funcionamento de leitos de Covid e dar mais segurança para os momentos mais críticos da doença. Esta mini-usina aqui atrás foi entregue hoje e vai ligar diretamente ou vai abastecer diretamente o Hospital Dia Tito Lopes, na zona leste da capital. O processo de instalação até o início da produção de oxigênio deve durar 3 dias. Em nota, a Prefeitura justificou que o atraso na entrega das mini-usinas ocorreu pela alta demanda de fornecimento da empresa fabricante do equipamento. Disse ainda que as 10 mini-usinas restantes serão instaladas no próximo mês. Recife recebeu, no final da manhã de hoje, 4.200 doses da Coronavac e 208.250 da AstraZeneca. Desde ontem, o estado paralisou, por falta de vacinas, a aplicação da Coronavac. Para continuar o calendário de vacinação nos municípios pernambucanos e a aplicação da segunda dose, seriam necessários cerca de 126 mil imunizantes. Na capital, todas as pessoas que precisam da dose complementar tiveram que reagendar para datas a partir de 10 de maio. E a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 está suspensa em Manaus temporariamente. A decisão veio depois que o Ministério da Saúde recomendou que os municípios garantam a aplicação da segunda dose. A nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde recomenda que os municípios completem o esquema vacinal da Coronavac. Ou seja, toda a vacina disponível deve ser direcionada à aplicação da segunda dose.
O documento diz que, mesmo sendo improvável que atrasos entre uma dose e outra reduzam a eficácia da vacina, é preciso garantir a proteção total. Diante da pouca quantidade de doses em estoque, a secretária de Saúde da capital disse que o município se viu obrigado a interromper a oferta da primeira dose por 10 dias. O Ministério da Saúde deu um prazo de aproximadamente 10 dias para regularizar as entregas de remessas de vacina. Até então, 10 dias, nós suspenderemos a vacinação de primeira dose para, com muita responsabilidade, garantir a segunda dose de todos que fizeram a D1. A prefeitura diz que o estoque da Coronavac hoje está em pouco mais de 66 mil doses disponíveis. Mas o número de pessoas que ainda precisa completar o esquema vacinal é de 80 a 85 mil. Outras 3 mil já passaram da data para retorno da segunda dose. Mesmo com o déficit, a prefeitura trabalha com a expectativa da chegada de mais uma pequena remessa da Coronavac nos próximos dias. Com uma remessa prevista para chegar amanhã de Coronavac de mais 6 mil, que aí restariam 12 mil para completar. Mesmo quem já tenha agendado a ida até os postos de vacinação para receber a primeira dose, não poderá tomar o imunizante. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o governo federal pediu um prazo de 10 dias para regularizar a entrega de novas remessas de vacina. A gente também espera receber a vacina da Fiocruz, que está entregando uma grande remessa para o Ministério da Saúde. Com certeza o estado do Amazonas vai receber. Em relação à vacina AstraZeneca, a aplicação da primeira dose na capital também está interrompida pela falta de estoque. Mas na zona rural da cidade, os ribeirinhos vão poder tomar pela primeira vez o imunizante. Eu quero assegurar que para os ribeirinhos, as primeiras doses que estão sendo feitas de AstraZeneca continuarão sendo feitas. O imunizante AstraZeneca já tem sido feito somente a segunda dose mesmo. Nós já contemplamos os grupos prioritários desse imunizante. E também no Rio de Janeiro existe esse descompasso entre primeira e segunda dose. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse hoje que fez uma reserva técnica de vacinas para garantir a segunda dose. O município aguarda mais remessas para seguir com o calendário. Na primeira agenda, depois da reinfecção pelo coronavírus, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, do Democratas, inaugurou um novo posto de vacinação no sistema drive-thru, na base aérea do Galeão. Paes anunciou que, apesar de ter a liberação do Ministério da Saúde de não separar a segunda dose da vacina, o município fez uma para quem já recebeu a primeira dose. Ela não é uma reserva de 100%. Mas ela é uma reserva que nos dá esse conforto caso aconteça um atraso, como aconteceu essa semana, a gente continue aplicando. A prefeitura espera receber amanhã mais doses da vacina da Oxford AstraZeneca e, na segunda-feira, uma nova remessa da Coronavac. Com isso, o calendário de imunização segue normalmente, com a vacinação de pessoas que têm comorbidades. Agora avançamos para grupos prioritários, se Deus quiser a regularidade da entrega da vacina, ela passa a se dar de maneira mais adequada e, se Deus quiser, muito em breve a gente vai estar com todos os cariocas e todos os brasileiros vacinados. Segundo a prefeitura, o município atingiu a marca de 100% de idosos acima de 60 anos na capital, com pelo menos a primeira dose recebida na semana passada. A vacinação de pessoas com comorbidades avança com os mesmos critérios usados nas primeiras fases da imunização. O público-alvo será dividido por gêneros e faixas etárias. Amanhã, a prefeitura deve anunciar um novo mapa epidemiológico. No último, divulgado na semana passada, o Rio estava com a bandeira vermelha, que representa risco alto de contaminação, mas apresentava melhoras nos índices, com diminuição de 26% de novos casos, apesar do aumento de 13% no número de mortes. A taxa de ocupação de leitos de UTI recuou para 87,4% e de enfermaria para 66,4%. 194 pessoas estão na fila de espera por uma vaga na UTI. Com isso, Eduardo Paes considera flexibilizar as medidas de restrição. Puder deixar que a cidade funcione normalmente, ou dentro da possibilidade desse novo normal, a gente vai relaxar. Agora, ele só informa amanhã
a partir do fim do dia, vendo os dados a serem divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. O Ministério da Saúde anunciou o envio de 864 mil medicamentos utilizados na intubação de pacientes a estados e municípios. A expectativa do governo é que os remédios que fazem parte do chamado kit intubação estejam à disposição em até 48 horas. Os medicamentos foram adquiridos por meio de pregões e de aquisições feitas junto à Organização Pan-Americana de Saúde. 4 milhões de reais. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. Os efeitos da crise econômica que foi provocada pela pandemia chegaram às prateleiras dos mercados. E elas vieram em forma de redução de peso de alimentos, produtos de limpeza e até de higiene. E mesmo assim, os preços continuam subindo. Enxergar as informações nas embalagens dos produtos muitas vezes é um desafio. As letras e os números geralmente são minúsculos. A dona Antônia, por exemplo, faz as compras da família há pelo menos 40 anos e confessa, escolhe os produtos no automático. As quantidades e os nomes dos ingredientes passam sem ela perceber. Aí eu vou mais na qualidade. Eu tenho as minhas marcas que eu gosto, a qualidade daqueles produtos que eu gosto. Outros clientes estão bem atentos. Já repararam que o peso e a quantidade de alguns produtos diminuíram. Porém, os preços, principalmente dos alimentos, só crescem. É ruim pra gente, né? Porque a gente sente no bolso que vai precisar comprar mais embalagens para dar o mesmo que a gente utiliza, mas vai acabar sempre pagando mais por menos. É injusto, né? Você pagar um preço com uma quantidade menor. Eu acho muito desumano, né? A situação que o país está vivendo, né? Um levantamento feito pela Secretaria Nacional do Consumidor mostrou que o peso de aproximadamente 150 itens entre alimentos, limpeza e higiene chegou a diminuir até 20%. A redução de peso não é ilegal, porém as fabricantes precisam destacar a informação nas embalagens. Se o consumidor se sentir lesado, pode reclamar aos órgãos de proteção. As empresas devem assegurar o direito à informação que é previsto no Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, o Ministério da Justiça tem uma portaria que determina que as empresas devem informar ao consumidor as alterações quantitativas na embalagem com o devido destaque. Infelizmente, no Brasil, esse tipo de abuso, praticado pelos fabricantes que reduzem o tamanho das embalagens e mantêm o preço, que é uma forma de ocultar o aumento do preço. A Associação da Indústria de Alimentos alega que as reduções no peso ou quantidade de produtos são definidas pelas estratégias de cada empresa, conforme a demanda de mercado, pesquisas, mudança de necessidades e comportamento de compra do consumidor. Destaca também que as fabricantes brasileiras vêm atendendo a uma tendência mundial: estimular a busca por uma dieta equilibrada, praticidade e redução do desperdício. Eu acho errado, né? Tá lesando a gente, né, o consumidor, né? Você vê aí a questão dessa redução do tamanho das embalagens com o aumento do preço. Ou seja, o consumidor que reclama tem toda a razão, né? Está sendo lesado mesmo. Agora, o antídoto para essa picaretagem está na mão do consumidor. Leia os rótulos, verifique as embalagens e troque de marca. Dê o troco nessa gente que quer te fazer de bobo. E o índice geral de preços mercado ficou em 1,51% em abril, ante a alta de 2,94% em março. Com o resultado, o IGPM avançou 9,89% no ano. Em 12 meses, o índice atingiu 32%. O índice é usado para corrigir contratos de aluguel, além de calcular o reajuste de contas de energia elétrica, saneamento e tarifas de pedágios.
O Ministério Público de Minas Gerais denunciou hoje o promotor André Luiz Garcia de Pinho pelo assassinato da mulher dele. Ele deve responder por feminicídio. A decisão foi baseada no laudo do Instituto Médico Legal, que afirma que Lorenza de Pinho apresentava marcas de agressão como enforcamento na altura do pescoço, uma forte lesão cervical, além de hemorragia e uma lesão leve no crânio. A esposa do promotor de justiça morreu no dia 2 de abril, dentro do apartamento do casal, em Belo Horizonte. No dia, um médico amigo da família atestou que Lorenza havia morrido acidentalmente após ingerir bebida alcoólica e remédios controlados. O corpo chegou a ser levado à funerária, mas a Polícia Civil exigiu perícia do IML. O Ministério Público deve caracterizar o crime como feminicídio, considerando o histórico de violência entre o casal. Também foi pedida a conversão da prisão temporária em preventiva. André Luiz Pinho está preso desde a morte da esposa. A defesa do promotor nega o envolvimento dele na morte. E a polícia descobriu um depósito de explosivos em Guarulhos, na Grande São Paulo. Esses explosivos seriam usados em ataques a caixas eletrônicos. 2 homens foram presos. Os explosivos e detonadores estavam escondidos dentro de um armário em um barraco numa favela de Guarulhos. Segundo a polícia, o local funcionava como uma espécie de depósito de armas e drogas. Especialistas do Grupo de Ações Táticas Especiais da PM, o GAT, precisaram ser acionados para isolar o material e evitar o risco de explosão. 2 homens foram presos e confessaram que o material seria utilizado em assaltos a bancos. Ambos os indivíduos são integrantes do PCC. Todos os 2 têm passagem já por tráfico de drogas. Esse material explosivo seria utilizado por indivíduos integrantes do PCC para a explosão de caixas eletrônicos a serem praticados. Eles não individualizaram. Conforme a quantidade que apreendemos, daria para eles realizarem diversos ataques a caixas eletrônicos, inúmeros. O secretário municipal de saúde de Itatiaia, no sul fluminense, e outras 4 pessoas foram presas. Eles são suspeitos por fraudes na compra de equipamentos de proteção individual durante a pandemia. Agentes do Ministério Público, com o apoio da Polícia Civil, cumpriram 5 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão. Em Itatiaia, no sul do estado, a Força-Tarefa prendeu o secretário municipal de saúde, Marcos Vinícius Rebelo Gomes. No Recreio, zona oeste da capital fluminense, o ex-secretário de Planejamento de Itatiaia, Marcelo de Oliveira Pinheiro, acordou com a batida policial. 2 carros de luxo, diversos relógios importados e R$60 mil em dinheiro foram apreendidos no local. Além dele, também foram presos o policial militar Rafael Mendes Gonçalves e outras 2 pessoas. As investigações apontaram que a Secretaria de Saúde de Itatiaia fez uma compra sem licitação no valor de R$3 milhões para a aquisição de equipamentos de proteção individual. Metade do valor do contrato foi pago sem que os materiais fossem entregues ao município. Era uma estrutura envolvendo mais de uma empresa com sócios laranjas ocupando a posição da empresa. Essas empresas não tinham sede, não tinham funcionários cadastrados e, apesar disso, elas eram contratadas não só em Itatiaia, mas por outros entes públicos. O Ministério Público também bloqueou o pagamento de cerca de R$25 milhões referente a outros contratos firmados com a empresa de fachada. Agora, o MP apura a atuação do grupo em outros municípios, incluindo a capital. O único hospital, que atendia a sociedade de Itatiaia ficou fechado por um tempo, enquanto esses infratores da lei corriam por fora para conseguir o pagamento desses contratos milionários que, na verdade, não tinham contrapartida alguma para a população de Itatiaia. Em nota, a Prefeitura de Itatiaia informou que os lotes de equipamentos de proteção individual já foram colocados à disposição do município e que não compactua com nenhum tipo de desvio público. Procurada, a empresa Látex não se manifestou. Sobre o policial militar que foi preso na ação de hoje, a corporação disse que vai seguir colaborando com as investigações.
A CPI da pandemia aprovou a convocação dos 3 ex-ministros da Saúde do governo Jair Bolsonaro, além do atual ocupante do cargo, Marcelo Queiroga. A reunião foi marcada por bate-boca entre senadores governistas e o relator Renan Calheiros. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga se houve falhas e omissões no combate à pandemia do coronavírus, se reuniu para definir um cronograma de trabalho e votar requerimentos de pedidos de informação e convocação de testemunhas. O relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, fez uma seleção entre os mais de 700 requerimentos protocolados pelos integrantes da CPI. No entanto, deixou de fora pedidos feitos por parlamentares governistas, o que causou bate-boca durante a reunião. O senhor está com medo de aprovar os requerimentos de informação, pelo que é isso que o senhor está mostrando. Eu não estou com medo. Então vote. Eu não estou com medo. Então vamos seguir as informações. Eu acho que com medo está quem não quer que a comissão quer. Os ânimos continuaram acirrados e outra discussão aconteceu quando Calheiros questionou se a CPI votaria requerimentos que teriam sido escritos por uma assessora do Palácio do Planalto e subscritos por senadores que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Vamos votar os que vieram do Palácio também? Vamos votar se foi assinado por um senador, senador. Os que foram feitos pelo doutor. O senhor não vai impedir de votar nenhum requerimento, não. Não, vamos votar tudo, mas vamos votar não contem comigo para votar favorávelmente. Eu sei quais são os requerimentos que o senhor não quer, senador. Não conta comigo. Não vote contrário. Após muita discussão, os governistas saíram derrotados e não tiveram os requerimentos votados. Mas foram acatadas por Renan Calheiros e aprovadas pela comissão algumas solicitações de acesso a documentos. Entre eles estão todos os registros do Ministério da Saúde sobre compra de ventiladores, equipamentos individuais de proteção, como máscaras e luvas, kits de intubação, oxigênio e vacinas. A CPI ainda questiona a pasta sobre a distribuição de cloroquina, medicamento que não tem eficácia comprovada contra a Covid-19, e sobre tratamento precoce. Outros órgãos públicos também terão que prestar informações, como o Ministério das Relações Exteriores e os Tribunais de Contas da União e dos Estados. Mas os acontecimentos mais aguardados são os depoimentos das testemunhas. A CPI aprovou a convocação dos 3 ex-ministros da Saúde do governo Jair Bolsonaro e do atual ocupante do posto, Marcelo Queiroga. O primeiro a ser ouvido, já na próxima terça-feira, será Luiz Henrique Mandetta, ministro que ocupava o cargo no início da pandemia. No mesmo dia, também está previsto o depoimento do sucessor dele, Nelson Teich. Ambos foram demitidos por desentendimentos com o presidente Jair Bolsonaro. Na quarta-feira, será a vez do general Eduardo Pazuello, que conduziu o Ministério da Saúde por mais tempo durante a pandemia. E na quinta-feira, será ouvido o atual ministro Marcelo Queiroga e o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. Durante a tarde, os parlamentares governistas sofreram mais uma derrota. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido que eles tinham feito para impedir que Renan Calheiros assumisse a relatoria da CPI. Na decisão, o magistrado argumenta que a questão é um assunto interno do Legislativo e que não cabe a interferência do Judiciário. O aumento do número de doenças respiratórias em crianças nessa época do ano deixa os pais preocupados e com dúvidas. É que os sintomas são parecidos com os da Covid-19 e apenas exames laboratoriais conseguem identificar o tipo de infecção. Verônica ficou muito preocupada quando o pequeno Gael, de apenas 4 meses, apresentou sintomas da Covid-19. O bebê foi atendido numa UPA e depois encaminhado para um hospital. O teste para coronavírus deu negativo. Ele foi diagnosticado com bronquiolite. Ele tratou a bronquiolite e agora, graças a Deus, ele está bem. As mudanças no clima, muito comuns nesta época do ano, podem provocar diversas doenças respiratórias. A maioria tem sintomas parecidos com os da Covid-19 e deixam os pais na dúvida. Do influenza A, influenza B, o vírus respiratório sincicial, metapneumovírus. A gente tem também os enterovírus que podem dar sintomas tanto respiratórios como gastrointestinais. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 1º de março, mais de 10 mil crianças de até 5 anos foram hospitalizadas em todo o país com problemas respiratórios. Pouco mais de 1.200 testaram positivo para a Covid-19. 630 tiveram infecções provocadas por outros vírus e quase 5.000 ficaram sem diagnóstico certo. De acordo com os infectologistas, apenas exames laboratoriais são capazes de identificar diferentes tipos de viroses.
Tem teste que consegue detectar até 19 vírus causadores de síndromes respiratórias agudas. O resultado sai em 24 horas e agiliza o tratamento de pacientes com sintomas graves. O ideal seria que, para o diagnóstico diferencial, esses testes fossem realizados concomitantemente, ou seja, faz o teste para a Covid-19 e já faz também o teste de painel respiratório viral. Neste hospital da capital mineira, 50% das crianças que chegaram para a internação com problemas respiratórios tiveram a Covid-19 descartada pelo exame que identifica outros vírus. Os pediatras explicam que sintomas como coriza, tosse e febre baixa podem ser tratados em casa. Se a criança ficar cansada, com estado geral pior, tiver febre muito importante, de difícil controle, aí a gente precisa procurar uma ajuda médica. Vai mesmo. E se você quiser ver ou rever as reportagens do Rede TV News, você pode se inscrever agora no canal da Rede TV no YouTube. É gratuito e lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora então youtube.com/redetv. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite para você. Boa noite para você e até amanhã.